Meu nome é Eduardo, eu vou falar sobre o capítulo 11 do livro, a parte 1. Ele começa em 1808, falando sobre John Dalton, quando ele usa as proporções relativas para explicar que ele poderia criar elementos químicos mais complexos através dos números inteiros, mas a alquimia tenta mostrar que não, porque ela tenta transformar um elemento químico em outro totalmente diferente, mas eles não conseguem fazer isso, e isso é uma prova para Dalton que ele está certo, e assim do grego ele acaba tirando o nome átomos, e assim surgiram os átomos, que também são conhecidos como átomos de Dalton. Mas ele falava que os átomos não poderiam se dividir, e pela física sabemos que na verdade sim, os átomos de Dalton poderiam se dividir, chegando a tamanho muito menor. Tanto que os átomos de Dalton poderiam ser chamados de prótons ou de nêutrons por causa de seus tamanhos. Também fala um pouco sobre Rutherford, e ele dá uma simplificada em tudo isso aí. E ele também fala um pouco sobre radioatividade, porque eles falam que dentro dos prótons e dos nêutrons existe um núcleo, e quando os prótons e os nêutrons ficam girando em torno desse núcleo, eles giram muito rápido, geram calor, e através desse calor eles podem gerar a radioatividade alfa. E depois ele explica mais algumas coisas e fala sobre os núcleons, que seriam, na verdade, um lugar que é cheio de prótons e de nêutrons, que é formado também por prótons, por uma grande quantidade de prótons e nêutrons. E tudo isso que eu falei, depois o Rutherford dá uma grande simplificada, através de um estudo que ele faz. E até por isso o Rutherford hoje ele é muito importante, não só na física, quanto na química. Continuando no capítulo 11, no diagrama mostrado por Bohr, a teoria da mecânica ondulatória encara o movimento de elétrons atômicos do ponto de vista de trajetórias dispersas. No capítulo também mostra Wolfgang Pauli afirmando que na comunidade de elétrons de algum átomo dado, duas partículas quaisquer não podem possuir simultaneamente o mesmo tipo de movimento. De fato, que inteiramente independente do movimento ao longo da órbita, cada elétron gira em torno do próprio eixo. E o Dr. Pauli não se afligirá absolutamente se dois elétrons se moverem ao longo da mesma órbita, contanto que girem em direções diferentes. O estudo dos elétrons indica que a velocidade da rotação em torno do próprio eixo é sempre a mesma, devendo a direção do eixo ser sempre perpendicular ao plano da órbita. Menciona também que, do ponto de vista da força da união, podem unir-se diferentes estados quânticos de elétrons atômicos em grupos separados de estados, que têm aproximadamente igual ligação.